Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Muito bom estar aqui com os irmãos nessa noite. Uma honra e uma responsabilidade muito grandes, principalmente por ser o dia do pastor, não é verdade? Então, a responsabilidade é dobrada, mas creio que o Espírito de Deus vai nos conduzir nessa noite e vai nos trazer a palavra que Ele tem para os nossos corações. Amém? Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias na Epístola de 1 aos Coríntios, capítulo 3. 1 aos Coríntios, capítulo 3, e nós vamos ler os versos de 1 ao 9 e depois os versos 16 e 17. 1 aos Coríntios 3, de 1 ao 9 e posteriormente os versos 16 e 17 também. Amém? Leiamos então. Diz assim o apóstolo Paulo: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa de acordo com seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Agora os versos 16 e 17, que dizem assim: Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém, irmãos? Aqui na Epístola de 1 aos Coríntios, quando nós nos dedicamos a ler essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, nós vemos algumas características bem interessantes. Aqui nós vemos uma igreja situada em uma cidade importante, uma cidade grande, desenvolvida, uma igreja com muitas pessoas com seus problemas de relacionamento, pessoas que estavam mais comprometidas com a obra, outras menos, e vemos um pastor, um líder que estava ali conduzindo aquele rebanho, mesmo que à distância, em alguns momentos, e esse pastor preocupado em ser resposta para aquele rebanho, e preocupado em ser usado por Deus para resolver alguns conflitos, alguns problemas que surgiam naquela igreja. Isso aqui, se nós pararmos para pensar, pode caracterizar, pode descrever várias igrejas que nós temos hoje, que nós podemos ver na atualidade, mas estava presente há 2000 anos, e esse pastor é o apóstolo Paulo, e a igreja é a igreja de Corinto. Então aqui nós percebemos o apóstolo Paulo, ao longo da carta aos Coríntios, trazendo alguns conselhos, algumas recomendações, algumas exortações, dando uma bronca também do pessoal da igreja de Corinto, porque ele conhecia aquela igreja desde o processo, desde quando ela surgiu. O apóstolo Paulo participou da fundação, do surgimento da igreja de Corinto, lembrando que nessa época ainda não tinha a tradição de se reunir em um templo, as reuniões eram de casa em casa, mas enfim, era uma igreja que se reunia na cidade de Corinto. Paulo conhecia desde o começo e ele conhecia muito bem aqueles irmãos. Ele começa inclusive a carta elogiando os irmãos, dizendo assim: irmãos, eu agradeço sempre a vocês em minhas orações, porque vocês têm crescido, vocês têm sido usados por Deus, sido fortalecidos. Mas nós percebemos também que o apóstolo Paulo ele traz algumas repreensões para essa igreja. Repreensões que nos fazem pensar e que nos fazem refletir em questões que ainda podem ser aplicadas nos nossos dias de hoje e que podem ser pensadas
nesse contexto de Dia do Pastor. E eu não falo aqui só para os pastores da igreja, mas falo para nós, que somos as ovelhas, somos o rebanho. Todos nós temos coisas a aprender aqui com essa palavra no dia de hoje. E é interessante porque na minha Bíblia aparece, essa parte que nós acabamos de ler, aparece com o seguinte título: Cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Vamos gravar isso, porque é importante para entender o centro do que eu quero trazer para nós no dia de hoje. Cooperadores de Deus. Em primeiro lugar, observando essa passagem de 1 Coríntios 3, nós vemos a seguinte questão: o pastor deve conhecer as peculiaridades do seu rebanho. O pastor deve conhecer as peculiaridades do seu rebanho. Por que eu digo isso? Existe uma experiência que eu tive, que não sei se os irmãos sabem, provavelmente, acho que todos aqui já são da igreja, já conhecem, mas eu tenho meu irmão mais novo, ele é 6 anos mais novo que eu. Então, ele ainda está na escola, ainda está no 7º ano e eu já me formei, então algumas coisas, a maioria das coisas que ele está aprendendo ainda me lembro, e eu, por isso, consigo ajudá-lo com algumas tarefas, alguns deveres de casa. Porque como eu já passei por isso, já conheço e consigo ajudá-lo. E recentemente, o meu irmão ele estava aprendendo um conteúdo em uma determinada disciplina e ele estava com bastante dificuldade. Aí, quando eu cheguei para ajudá-lo, eu pensei assim: nossa vida, esse conteúdo é muito fácil. Eu até, em um primeiro momento, não soube ajudá-lo muito bem, porque eu pensei: não, esse conteúdo aqui ele é básico, ele é óbvio, não tem erro, é só fazer isso, isso e isso, entender isso e isso aqui. E aí, inicialmente, eu não conseguia ajudar meu irmão, porque eu estava com esse pensamento em mente, de que era muito óbvio, e realmente para mim parecia fácil. Mas depois de um tempo, eu ali sentado ajudando meu irmão com aquele dever, eu percebi que era fácil para mim, não era fácil para ele. Eu estava ensinando, mas se eu não estava entendendo que meu irmão não tinha a facilidade que eu tinha, ele ainda não tinha aquela maturidade que eu tinha. E que enquanto eu não entendesse que era preciso eu me adequar à realidade dele, à característica dele, à individualidade do meu irmão, eu não conseguiria ajudá-lo como ele precisava. E o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem disso. E é isso que ele nos mostra, nos deixa muito claro aqui para nós. Quando ele diz: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida. Paulo ele era uma pessoa com um conhecimento extraordinário, uma pessoa que conhecia as escrituras de trás para frente, de frente para trás, ele conhecia muito bem o que ele estava falando. Inclusive, eu acho interessante, e até brinco lá em casa, que quando o Paulo ele está escrevendo as cartas dele, parece que ele está fazendo uma redação do Enem, é cheio de citação. É assim, ele cita Salmos, ele cita Isaías, Jeremias, não sei se os irmãos sabem, mas em redação, principalmente nesses vestibulares, a gente tem que fazer, é importante fazer citação, né? Citar algum livro, algum escritor, algum autor, uma música, um filme, porque isso traz mais peso para o que a gente está falando. E Paulo, ele parecia já estar prevendo isso naquela época, porque ele sempre faz isso. Se a gente perceber nas cartas de Paulo, sempre tem uma referência a algum profeta ou a alguma pessoa do Antigo Testamento. E, inclusive, ele conhecia filósofos, porque quando ele está pregando ali em Atenas, se não me engano, ele cita: um dos filósofos de vocês disse, nele também nos movemos, existimos. Então, Paulo, ele era uma pessoa extremamente culta, mas ele percebeu, chegando ali naquela igreja de Corinto, que ele estava diante de pessoas que ainda precisavam alcançar um nível maior de maturidade. Então, Paulo, ele se adequou à realidade daquelas pessoas. Paulo, ele soube, de certa forma, descer um pouco ao nível daquelas pessoas para que, dessa forma, eles pudessem crescer juntos. O próprio Paulo, em outra passagem, ele deixa isso muito claro quando ele diz: me fiz fraco para com os fracos, e entre outras coisas. Ou seja, ele tinha ciência da importância que é você saber lidar com as pessoas na realidade delas. Isso é uma lição não apenas para os pastores que nós temos aqui hoje, mas para todos nós. Que nós saibamos, pastores, que nós saibamos, irmãos, nos adequar à realidade das pessoas que estão à nossa volta. Não quer dizer que nós vamos perder de vista os nossos princípios, de forma alguma.
Mas nós devemos, tendo os nossos princípios firmados em nosso coração, tendo nossa mente firmada em Jesus, ensinar as pessoas na realidade delas, nos tornar próximos delas. Nós não podemos ficar num pedestal quando ensinamos as pessoas, nos sentindo superiores, achando que porque somos cristãos, eu tenho a salvação, essa pessoa está indo para o inferno. Não, ela se vira para entender a palavra de Deus. Não, irmãos. Deus nos enviou para ajudar as pessoas, para ensiná-las. E nós temos que entender que o nosso papel não vai ser bem cumprido se as pessoas não entenderem a palavra de Deus. Paulo disse que inicialmente ele teve que dar leite para as pessoas beberem. Como assim? Quer dizer que o alimento sólido é ruim? Não, de forma alguma. Mas assim como a criança nos primeiros meses de vida não pode ingerir o alimento sólido, mesmo ele sendo bom, porque é devido ao nível de desenvolvimento da criança, ela ainda não consegue suportar aquele alimento, ela precisa de algo mais leve, que é o leite. As pessoas também precisam ser entendidas e as pessoas precisam conhecer Jesus como elas estão, mas para que elas possam ser transformadas por Jesus nas pessoas que Ele quer que elas sejam. Nós vamos até as pessoas como elas estão, não para que elas continuem da forma como estão, mas para que elas sejam transformadas por Jesus. Pastores, irmãos, é isso que Deus que tem para nós, que nós nos adequemos à realidade das pessoas, que nós saibamos lidar com as pessoas, porque Jesus mesmo fez isso. Ele foi até as pessoas como elas estavam e as trouxe para Deus. Ele mesmo disse, eu vim para os doentes, não é verdade? O segundo ponto que nós temos aqui é que cada pastor é único, mas o pastor não é o único. O que isso quer dizer? Eu acho interessante, existe uma frase atribuída a Isaac Newton. Isaac Newton, creio que a maioria dos irmãos aqui conhece. Isaac Newton é um grande nome da física, tem teorias que são base para a maioria das contas que a gente vai fazer. Irmãos, eu estou fazendo aqui uma referência à física, embora eu não goste muito dessa disciplina, mas enfim, é um exemplo que eu quis usar aqui, porque ele ilustra bem. Isaac Newton ele tem formulações, teorias, leis que são fundamentais para o conhecimento da física, para o conhecimento de várias coisas que nós vemos na natureza, inclusive a ideia da gravidade, como a gravitação, os planetas se relacionam na ideia de gravitação universal, enfim. Mas Isaac Newton, mesmo tendo essa contribuição tão importante, ele tem uma frase muito interessante, que é, se eu enxerguei mais longe, foi porque eu me apoiei nos ombros de gigantes. Isaac Newton, no auge do seu conhecimento, no auge da sua importância como na área do saber em que ele estava, ele não se vangloriou. Ele simplesmente disse o seguinte, se eu cheguei até aqui, foi porque outros me deram a base para que eu aqui estivesse. Isso é uma lição para nós, não só pastores, mas irmãos que estamos aqui hoje. Irmãos, como eu disse aqui, algo que é central nessa passagem que acabamos de ler é que somos cooperadores de Deus. Como assim cooperadores de Deus? Paulo ele diz o seguinte, há entre vocês pessoas que dizem eu sou de Paulo, pessoas que dizem eu sou de Apolo, mas irmãos, a obra é de Deus. E nós temos visto muitas vezes em nossa realidade, em nosso mundo atual, pessoas que querem chamar para si a glória que é só de Deus. Pastores que muitas vezes se veem ameaçados por outros irmãos, se veem ameaçados por outros pastores, pessoas que lideram ministérios, pessoas que têm um papel de destaque no reino de Deus e que se sentem ameaçadas por outros irmãos porque acham que o reino é uma questão pessoal, mas não é uma questão pessoal. Paulo aqui ele chama atenção para o fato de que muitos irmãos na igreja de Corinto estavam com uma ideia errada. Eles estavam com a ideia de que no reino de Deus nós estamos servindo pessoas, servindo líderes. Alguns falavam aqui, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, nós não somos do pastor Hebe. Nós não somos do pastor Donizete, pastor Jean Carlos, do pastor Dorival. Não, eles são servos de Deus assim como nós. São autoridades que Deus instituiu, sim. E nós devemos reconhecer isso e respeitar os nossos pastores, honrá-los. Mas nós não estamos aqui servindo a homens, nós estamos servindo a Deus. E quantas coisas tristes e horríveis temos visto na igreja por pessoas que acham que estão servindo a homens, não é verdade? Pessoas que se decepcionam com a igreja, porque o pastor falou isso, o pastor falou um tanto de coisa e eu não concordei com o que o pastor falou, nunca mais vou para a igreja. Não é um discurso muito comum que nós vemos hoje em dia?
Pessoas que deixam de ir à igreja por causa de um pastor esse, pastor aquele. Realmente é muito doloroso quando alguém nos machuca com palavras. Mas isso, quando uma pessoa se afasta da igreja por causa do que uma pessoa disse, do que outro homem disse, do que um pastor falou, deixou de falar, isso mostra que o centro da vida dessa pessoa não é Cristo. Aquilo que deveria ser o centro já não é mais. Essa pessoa está pensando que ela é de Paulo, está pensando que ela é de Apolo. Esqueceu que na verdade ela é de Cristo. Nós temos a mensagem também, claro, para os nossos pastores aqui. Os pastores, aqui na igreja nós temos 4, e graças a Deus, nós podemos ver que são pastores que colaboram entre si. Pastores que andam de mãos dadas, que cada um, da forma como Deus os chamou, sabe atuar. Cada um aqui, apesar de exercer o ministério pastoral, tem um chamado um pouco mais direcionado. Um para a área da música, outro para a área do visitar as pessoas, de amar as pessoas, de conduzir o rebanho de Deus. Outro para a área do ensino, outro para a área das missões, ou então para várias outras áreas para onde Deus direciona os pastores. Mas eles entendem, e realmente é isso que eles devem entender, que os pastores devem entender, que eles devem colaborar entre si. Porque não é uma competição entre pessoas para ver quem ajuda mais o reino, não. Se nós ficarmos competindo entre nós, pensando que, não, eu tenho que ajudar mais o reino de Deus e eu vou fazer o meu melhor para Deus me reconhecer e me dar um galardão no céu, eita glória, aleluia, vou dar um galardão maravilhoso. Não, irmãos. Se nós não trabalharmos em conjunto, sabendo que nós somos um corpo em Deus, tudo vai ser vão. Inclusive, aqui, Paulo ele chega a dizer o seguinte: se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, isso aqui é o verso 14, se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Verso 15, se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Eu entendo que aqui Paulo está nos dizendo que realmente o que nós fazemos para o reino de Deus é muito importante, mas que se nós não entendermos a importância de edificar cuidadosamente e em conjunto esse edifício de Deus, nós podemos até ser reconhecidos por aquilo que fazemos, mas seremos salvos como que através do fogo. É como aquela pessoa que foge de um incêndio e realmente se salva, mas cheia de queimaduras, cheia de marcas. Ou seja, uma pessoa que busca a glória para si e que busca trabalhar sozinha no reino de Deus, não entendendo a importância de estar em comunhão com os outros irmãos, de buscar a cooperação entre irmãos, essa pessoa pode até ser reconhecida, pode até receber, sim, o seu galardão, afinal ela fez coisas importantes, mas será salva como através do fogo. E quantas vezes, irmãos, temos corrido o risco de sermos salvos através do fogo? Como que através do fogo? Passando assim chamuscados, porque não entendemos a importância de estarmos unidos, não é verdade? Tantas vezes nós nos sentimos abandonados porque, na verdade, não estamos buscando realmente a comunhão. Busquemos a comunhão, busquemos colaborar entre nós. É interessante essa figura do edifício que Paulo traz, porque o edifício ele tem vários andares, não é verdade? Então tem o fundamento, a base, que é Jesus Cristo, mas cada um de nós vai construindo um andar. É a figura que assim, nós podemos aplicar aos pastores, né? A igreja ela tem vários pastores ao longo de sua história. Então, cada pastor vai construindo um andar. Então é importante ele entender que ele vai precisar da base que outros pastores construíram, mas ele também tem que fornecer uma base sólida para os pastores que virão depois. Nós também, irmãos, mesmo em outros chamados que não chamado pastoral, temos que entender isso. Construímos tudo aquilo que fazemos é construído sobre o que outras pessoas fizeram antes de nós. Não somos os primeiros cristãos e não seremos os últimos, porque a igreja de Deus vai permanecer mesmo depois de nós. Não é verdade? Deus sempre traz uma forma de manter a sua igreja. Nós vimos ao longo da história vários momentos em que a igreja de Deus esteve ameaçada por vários ataques do inimigo, mas a igreja de Deus permaneceu. A igreja de Deus permanecerá e temos que entender que nosso papel dentro dessa continuidade da igreja é fornecer uma base sólida para aqueles que virão depois de nós. Não podemos negligenciar o que já foi feito e não podemos nos esquecer do que ainda virá. Somos todos cooperadores de Deus nessa obra. Pastores, músicos, professores, missionários, todos somos cooperadores de Deus. E temos que entender que devemos trabalhar em conjunto
para construir esse grande edifício que é a obra de Deus. Amém, irmãos? Em seguida, e já partindo para o final, nós temos uma última lição que pode ser extraída dessa passagem. Porque aqui, nos versos 16 e 17, Paulo diz o seguinte: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Até esses versos aqui, o apóstolo Paulo estava falando de uma questão mais ministerial. A experiência dele como líder ali na igreja de Corinto, como missionário ali naquela igreja, questões dissensões que podem surgir na igreja por causa de certas lideranças. Ele fala mais do ponto de vista do líder, do pastor, daquele que exerce o ministério. Mas é interessante que aqui ele diz mais claramente: vocês são o santuário. Aqui ele traz uma lição muito firme para os irmãos para quem ele está escrevendo. Ele diz tudo isso, e para fechar aqui esse tópico, ele diz o seguinte: vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus? Ou seja, ele estava falando de uma questão mais ministerial, mas ele fecha falando sobre os irmãos. E o que nós podemos entender com isso? Podemos entender que a cooperação da igreja é essencial para que o ministério de nossos pastores verdadeiramente prospere. Quando eu leio essa passagem, me remete a outra parte da Bíblia, em que o povo de Israel sai para a batalha, e enquanto o povo de Israel está guerreando, Moisés fica com suas mãos estendidas sobre o povo, abençoando para que aquele povo conseguisse verdadeiramente vencer seus inimigos. E Moisés fica ali inicialmente sozinho, solitário. Muitas vezes o pastor também fica solitário. Enquanto os irmãos estão ali em seus afazeres, em seus ministérios, o pastor fica ali solitário, com suas mãos estendidas. Mas chega um momento em que o líder não consegue mais ficar com as mãos estendidas. Moisés não conseguiu ficar com as mãos estendidas por muito tempo. Os braços dele se sentiram cansados, ele ficou com os braços cansados e abaixou os braços. E nesse momento, os irmãos talvez se recordem, o povo de Israel começa a perder a batalha. E o povo de Israel só volta a vencer a batalha quando outros homens vão até Moisés e levantam os braços dele, para que ele consiga continuar abençoando o povo de Deus. Da mesma forma, irmãos, quantas vezes temos deixado nossos pastores solitários em seu ministério? Quantas vezes achamos que os nossos pastores são seres quase angelicais, enviados direto do céu para nós, que ficam aqui com suas vidas santas, imaculadas e sem nenhuma margem para erro, e deixamos eles ali sozinhos? Mas sim, irmãos, nossos pastores são pessoas como nós. A questão é que eles têm um ministério diferente, um ministério pastoral, um ministério de guiar o rebanho de Deus. Mas eles são pessoas sujeitas às mesmas fraquezas que qualquer outro irmão. Na verdade, eles são ainda mais solitários, porque muitas vezes eles não têm quem ouça os problemas deles. Nós, que somos o rebanho, temos os pastores para nos ouvir, mas quem ouve os pastores? Será que nós temos parado para pensar nisso? Deus está ali pelos pastores, mas Ele quer que nós também cuidemos deles. Porque Deus nos chamou para amar uns aos outros, não é verdade? Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. E isso não é só aqui o rebanho, vamos nos amar. Não, os pastores eles se amam para lá e tá bom, os pastores já estão tranquilos. Não, amemos uns aos outros, todos os que estão aqui. Cuidemos uns dos outros. Nós devemos sustentar os braços do nosso pastor. Devemos ser um rebanho guiado por Deus, um rebanho que ouça a vontade de Deus. Aquela passagem muito citada quando se trata de dia do pastor, de culto de posse dos pastores também, né, de Jeremias 3,15, e lhes darei pastores segundo meu coração, que os guiarão com inteligência, com sabedoria. Nós muitas vezes pegamos só essa parte e, nossa, que bom, como Deus é bondoso, misericordioso, olha só a promessa dele para o povo dele, ele vai nos dar pastores segundo a vontade dele, amém, então está tranquilo, já é só esperar esses pastores chegarem e está perfeito. Mas nós muitas vezes nos esquecemos dos outros 14 versículos desse capítulo. Nós nos prendemos ao versículo 15 e esquecemos que existem outros 14 versículos antes, que dizem, nos quais Deus diz ao seu povo: voltem-se para mim, obedeçam a minha voz, façam a minha vontade, arrependam-se dos seus maus caminhos, deixem-se guiar pela minha voz, e assim
lhes darei pastores segundo o meu coração, que os guiarão segundo a minha vontade, que lhes guiarão com sabedoria. Irmãos, nós não podemos pegar a Bíblia por tabletes, a Bíblia é um todo. E aqui nós percebemos muito claramente a vontade de Deus, de que sejamos um rebanho unido, um rebanho atento à voz de Deus, e um rebanho que cuide de seus pastores. Se queremos ter pastores saudáveis, pastores que se sintam verdadeiramente amados, cuidados, e que possam exercer seu ministério da melhor forma, devemos entender que somos um rebanho, que deve se guiar pela vontade de Deus, que deve cuidar de seus pastores. Porque, como eu disse no começo, é central para o entendimento dessas lições que temos aqui hoje. Nós somos cooperadores de Deus, todos nós. Não são só os pastores. Os pastores são líderes que Deus instituiu para nós. E pastores, Deus tem o valor para cada um de vocês e o chamado. Entendamos isso, os pastores são chamados por Deus e devemos honrá-los, devemos cuidar deles. Mas todos nós somos cooperadores de Deus. Todos nós temos que entender o papel que Deus tem para nós. O que foi cantado aqui agora há pouco é muito importante. Sonda-me, Senhor, me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Isso não é a oração do pastor, também, mas é a oração de cada servo de Deus. Que sejamos verdadeiramente dispostos a orar a Deus com humildade e dizer: Senhor, usa-me, sonda-me, conhece meu coração, transforma-me, porque precisamos sim ser transformados todos os dias por Deus. O melhor rebanho com as melhores pessoas ainda é um rebanho de pessoas. Somos pessoas, somos pecadores, precisamos ser aperfeiçoados por Deus, para amar mais os nossos pastores, para amar mais a Deus. Que no dia de hoje entendamos, irmãos, que é preciso amar nossos pastores, para que eles sejam guiados por Deus e também amem o seu rebanho. Que permitamos que Deus nos guie, que Deus conduza tudo aquilo que fizermos. Amém?